Você sabia que a palavra pecado significa errar o alvo? É fracassar em atingir o objetivo? Pois muito bem. Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto. O que é o pecado? Quando é que eu peco? Como eu sei que eu pequei e que desagradei, aos olhos de Deus? Então, o pecado, ele significa afastar-se daquilo que Deus considera uma conduta ideal. É quando eu sei, eu conheço, eu tenho esse conhecimento da verdade e da mentira, do bem e do mal. Mesmo quando eu sei o que eu devo fazer, eu escolho fazer o mal. Mesmo quando eu já tenho essa consciência, eu busco fazer ao contrário daquilo que eu sei que eu deveria fazer. O diabo, ele originou o pecado lá no Jardim do Éden. Ele ofereceu o fruto da mentira misturada com a verdade. Fez ali um fruto agradável, aos olhos, ao paladar, e ofereceu ao homem. Ele trouxe uma mentira envolvente numa verdade e entregou a Eva. Eva comeu e entregou para Adão. Então o diabo, ele vai nos seduzir a pecar. A função dele é essa, nos levar para longe de Deus. Sempre vai pegar uma verdade de Deus e vai misturar com a sua mentira e vai nos oferecer. Ele até pode usar suas estratégias e fazer, o que ele fez no Éden, nos seduzir para o seu engano e para a sua mentira. Porém, no entanto, a decisão sempre vai ser nossa. Nós decidimos se nós caímos na sedução do diabo ou se nós obedecemos a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ver que no Éden, o diabo ele seduziu Eva com a mentira. No deserto, ele seduziu Jesus com a palavra. Ele vai usar a palavra, vai usar aquilo que Deus diz, distorcendo para levar a muitos ao engano. Porém, lá no deserto, ele não conseguiu convencer Jesus a cair nas suas lábias mentirosas e enganosas. Jesus decidiu rejeitar as ofertas de Satanás e obedecer o propósito que Deus havia lhe entregado. Eu venho trazer para você alguns tipos de pecado que muitas pessoas até cometem e acham normal, acham que tá tudo bem, que hoje em dia tudo bem, importante é ser feliz, importante é viver a vida, mas a Bíblia vem nos trazer a consciência do que é pecado. E eu vou citar aqui alguns tipos de pecado que a gente pode ver na Bíblia. Então, um dos pecados, já trazendo aqui, é a mentira. O diabo é o pai da mentira. E aí o diabo vem enganar, dizer que, não, a mentirinha branca, não tem problema não, tem problema sim, mentira é mentira. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Ele é o mentiroso. Outro pecado é o pecado da falta de perdão. Deus é amor e Ele nos perdoa. Jesus disse que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o nosso Pai que está no céu também não vai nos perdoar. O adultério também é pecado. A murmuração também é pecado. Ficar murmurando, reclamando, maldizendo é o pecado da murmuração. Tem o pecado da idolatria, o pecado da inveja, da cobiça, da glutonaria, da gula, Tem o pecado do falso testemunho, falar coisas que você não sabe, inventar mentiras a respeito de alguém e defamar essa pessoa. Hoje está muito fácil, cair nesse pecado. Tantas fake news que aparecem nas redes sociais, a gente nem sabe a verdade e sai repassando informações mentirosas, enganosas e defamando aquela pessoa que é inocente diante dos olhos de Deus, Eu vejo que muitos influencers e youtubers pegam informações e não se importa que se vai degrinir a imagem daquela pessoa, que se vai acabar com a história daquela pessoa. Gente, eu vim trazer aqui nesse vídeo a reflexão de que Jesus é amor e Ele é perdão.
Nós não estamos aqui para julgar e condenar as pessoas, mas nós estamos aqui para perdoar, né, e ajudar a levantar aquele que caiu. Não lançar. Quem somos nós para lançar alguém fora, para condenar? A mulher adúltera foi levada diante do Senhor. Ela tinha cometido adultério. E se Jesus, sendo Jesus, não apedrejou, mas restaurou aquela mulher, quem somos nós? Pecadores, com pedras na mão, que tentando destruir a vida de alguém. Não foi isso que o nosso Jesus nos ensinou, certo? Então tem esses pecados que eu estou falando aqui, os mais básicos: roubar, matar, né? Os 10 mandamentos, você vai ver, honrar o seu pai e sua mãe. Se você não honra seu pai e sua mãe, você está pecando. Tem que honrar o pai e a mãe. E quais são aqui as consequências, né, do pecado? O pecado tem a consequência. A Bíblia é clara a dizer: o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, tristeza, angústia, medo, culpa, solidão. N consequências aqui que, se nós formos falar, vamos ficar aqui citando horas e horas. O pecado tem as suas consequências, e muitas das vezes irreversíveis, tá? Nós vamos ver aqui na história da palavra a consequência que teve Adão. Adão desobedeceu, e a consequência que ele teve, ele foi expulso do jardim do Éden. Ele foi expulso, o diabo tomou ali o seu governo, o seu domínio sobre a terra, porque Deus entregou a Adão o domínio da terra. Deus entregou o homem, e o diabo se aproveitou, ele é astuto, era o que ele queria, era o domínio da terra. Então ele foi lá e seduziu o homem e tomou. Por desobediência, Adão teve que trabalhar. Por desobediência, caiu da graça. Por desobediência, nós hoje sofremos, né, as consequências da desobediência de Adão. Teve que trabalhar do suor do seu rosto. A Eva teve que sofrer trabalho de parto. As dores do trabalho de parto, na verdade, né? E outro exemplo que a gente tem é de Saul. Saul, um homem escolhido por Deus, mas era desobediente. Não obedecia à voz do Senhor. Cheio de inveja. Perseguia Davi, tentando matar Davi por inveja de Davi. Qual foi o destino, a consequência disso? Ele e sua casa, ele e seus filhos foram mortos, seu reino foi arrancado da sua mão. Temos também o exemplo de Davi. Davi cometeu adultério. Sim, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele cobiçou, ele pecou aqui com a cobiça. A Bíblia diz: não cobiçará a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo. Ele não só cobiçou a mulher, possuiu a mulher, né, a Betseba, e ainda mandou matar o seu marido, colocando-o à frente da batalha. E a consequência de Davi chegou na sua casa. O seu primeiro filho do adultério morreu. O seu outro filho acabou tirando a vida do seu filho, um dos filhos abusando da sua filha, e a espada foi rodando na casa de Davi. O seu filho roubou, né, o seu trono, mas pela misericórdia do Senhor, né, foi restituído. Absalão expulsou Davi, que caçou Davi para matar, né? Então, houve uma consequência na vida de Davi. Miriam e Arão também, fofoca, falando mal de Moisés, começaram a fofocar entre si. E a consequência disso qual foi? Lepra. Miriam ficou leprosa, porque estava falando do seu irmão, falando coisas que desconhecia, falando do que não sabia. A inveja também é que entra no coração, né? Por que Deus só fala com Moisés? Deus também fala conosco, né? E Deus deu a resposta para ela e para ele. E ela ficou leprosa depois de cumprir o período que o Senhor mandou que ela ficasse fora do arraial. Ela teve a sua saúde restituída. Então, meu irmão e minha irmã, esses são os tipos de pecados, alguns tipos de pecado e as suas consequências. Nós precisamos ter consciência de que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Existe, né, a lei da semeadura. Então, se eu sei que o fruto do pecado vai me trazer morte, vai me trazer prejuízos, e muitas das vezes esses prejuízos serão irreversíveis, então não vamos pecar. Se pecarmos, nós vamos nos arrepender o mais rápido possível. Davi se arrependeu. Miriam se arrependeu. Mas Saul não se arrependeu e não teve oportunidade.
Aqui nós vamos ver que Adão também não se arrependeu. Ele foi colocando a culpa na mulher, que colocou a culpa na serpente, e não houve arrependimento. Mas Davi, ele se arrependeu. E é por isso, né, que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Se você tem pecado contra o Senhor, se você tem errado o alvo, eu te convido a se arrepender. Mas se arrependa no ato, no momento. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Para que ele limpe do seu coração, do seu interior, as pedras de tropeço que está fazendo você cair. Reconheça, você sabe o que tem que fazer. Você conhece, sabe o que tem que fazer. Então faça o que tem que ser feito. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Só que muitas das vezes nós queremos aquela proposta que o diabo está oferecendo e aí ajunta o útil e agradável, né? Depois a gente lança a culpa na serpente. Mas através desse vídeo eu quero te trazer essa reflexão. Em nome de Jesus, se levanta. Quando você identificar que aquele caminho vai te levar a errar o alvo, foge dele. Resista a ele. O diabo a gente resiste, mas da carne a gente foge. Então, resiste o diabo e fuja da carne. E você vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Espero que essa palavra tenha falado do teu coração, tenha te ajudado. E um beijo da minha alma para a sua alma. Se você gostou, curte e compartilha. Até o próximo vídeo.